O que é um grão de mostarda? É a menor das sementes. Produz um arbusto enorme, mas é a menor das sementes. E Jesus utilizou exatamente esta semente para mostrar o tamanho da nossa fé. Porque às vezes a pessoa confunde muito religiosidade com fé. Ser religioso é fácil. Nós temos pessoas que acreditam na lua, no sol, nas estrelas, acreditam em mortos, acreditam em qualquer coisa. Então nós precisamos lembrar que há uma diferença muito grande entre fé e religião. Fé e religião. Por quê? Porque a religião, você se apega a alguma coisa, você se torna religioso naquilo. Pratica, sabe? Coloca em prática aqueles ensinos. Fé é algo que tem que nascer no teu coração. E você tem que conservar isto com muito carinho, com muito cuidado, porque sem fé é impossível chegar a Deus. O apóstolo Paulo dava tanto valor à fé que, idoso, ele dizia: combati o combate, acabei a carreira, guardei a minha fé. Era um tesouro precioso para ele. Ele guardava a fé, como uma pessoa guarda aquilo que tem muito valor na vida. Agora, nesta noite eu pergunto: que tamanho é a tua fé? Porque Jesus disse que se tivermos fé como um grãozinho de mostarda, nós faremos coisas fantásticas, nada será impossível. Que tamanho é a tua fé? Não a tua religiosidade. Porque você pode frequentar uma igreja e não ter fé. É isso. Você pode apenas estar indo em uma igreja socialmente, para bater papo, vender alguma bugiganga, enfim, fazer alguma coisa, encontrar amigos. Isto é uma religiosidade. Agora a fé é diferente. Quando você tem fé, aquilo te acompanha, faz parte da tua vida. Então, que tamanho é a tua fé? Ou seja, o que é que você tem conseguido através da tua fé? Porque diz em Romanos que o justo viverá da fé. Mas qual é a proporção, o tamanho da fé que você tem, que eu tenho? Não é Deus que vai nos dar a fé. Nós que apresentamos a nossa fé para Deus, e pela fé nós recebemos as bênçãos. Sempre que um milagre aconteceu, Jesus disse para a pessoa: a tua fé te salvou. O que salvou aquela pessoa não foi a roupa dela, a comida dela, o status social dela, não foi nada. A fé, a tua fé te salvou. Então, você é apenas uma pessoa religiosa, ou você realmente tem uma fé? Nos tempos do Velho Testamento, vamos lá lembrar um pouquinho de Eliseu. Nos tempos de Eliseu, dos demais profetas, o profeta era uma pessoa pobre. Começa por aí. Ele não tinha avião, não tinha carro, não tinha casa, ele não tinha quase nada. Ele tinha o mínimo para viver, até porque era quase que nômade. Ele vivia da caridade alheia, vivia com pouco do pouco. Então, normalmente, sendo o profeta muito pobre, se ele tinha família, a família dele também tinha uma vida de muita pobreza, sabe? E quando o profeta morria, ele deixava uma viúva pobre. Ele deixava uma viúva numa miséria tremenda. Preste bem atenção. Ele deixava a viúva numa miséria tremenda. E se essa viúva tinha filhos, então aquele profeta pobre, que morreu na pobreza, deixou uma viúva pobre e filhos numa miséria enorme. Quando alguém vinha falecer desta natureza, sendo um profeta pobre, deixando uma mulher pobre, filhos pobres, a desgraça vinha a caminho. E é isso exatamente que nos relata num acontecido com Eliseu. Um belo dia, eis que uma senhora, viúva de um profeta, de alguém que acompanhava os profetas, vivia uma vida voltada para Deus, tendo se
despedido de tudo que era material e abraçou uma vida espiritual, acompanhando profetas para todo lado, inclusive acompanhando Eliseu. Eis que este homem que vivia uma vida tão cristã, uma vida tão voltada ao Senhor, pautada pela miséria, ele tinha uma esposa e tinha filhos. Ele veio a morrer. E esta mulher então foi procurar o profeta Eliseu. Segundo o costume da época, ela deveria ter procurado o rei, expondo a condição dela e buscando no rei então um apoio. A própria lei de Moisés contemplava os órfãos e viúvas para que alguém se responsabilizasse por eles, porque a vida era bastante difícil para os órfãos e para as viúvas. Mas nem sempre as pessoas davam atenção à lei mosaica, passavam por cima. E esta mulher estava vivendo uma vida terrível porque o marido morreu. Ela tinha 2 filhos. E os credores vieram para levar os 2 filhos como escravos, para trabalharem para ele até que pagassem a dívida que o marido dela deixou. E na verdade isso não era algo extraordinário, era hábito, era comum, estava incrustado na cabeça das pessoas na época. Quando alguém vinha a falecer, a família se responsabilizava em pagar a dívida. Não tendo dinheiro, alguém da família trabalharia para aquela pessoa o resto da vida até pagar a dívida. Era um trabalho escravo. Esta mulher tinha 2 filhos. E o marido morreu, os credores vieram e queriam levar os filhos para trabalhar como escravos o resto da vida para pagar a dívida. O Código de Hammurabi, no seu artigo 117, dizia que este era um hábito legal dentre os povos na época. Ou seja, não só biblicamente, mas havia um código que estabelecia esta maneira da dívida ser paga. Então essa mulher desesperada porque ia perder os 2 filhos para alguém a quem o marido devia, ela já tinha perdido o marido, estava no desespero total, miséria total. Você sabe que quando a pessoa está na miséria, roupa e comida é a diferença entre sobrevivência ou morte. E nessa miséria onde falta roupa e falta comida, essa senhora procura apoio naquele homem de Deus. E quando ela procura apoio neste homem de Deus, ela leva até ele o desespero que ela tem, e ele pergunta para ela: o que é que você tem em casa? Ele não perguntou para ela o nome do marido, a idade dos filhos, mas o que é que você tem em casa? E ela então disse que tinha um pouco de azeite. Um pouco. Azeite era usado para tudo na época e tinha um bom valor. E ela tinha um pouquinho lá de azeite. Era tudo que ela tinha. Para ela era uma miséria, porque era uma coisinha de nada. Porque ela olhava o possível. Mas o servo de Deus, não, o servo de Deus tinha uma visão do sobrenatural. Ele olhava aquela coisa pequena, mas ele olhava com uma visão sobrenatural. Ele olhava aquela coisa pequena já vendo aquilo crescer na mão de Deus. É a visão que nós temos que ter, a visão sobrenatural das coisas. Isto se chama fé. Fé é isto, é você ver a porta fechada e acreditar que Deus está abrindo. É você ver algo impossível aos olhos das pessoas, mas acreditar que a mão de Deus já está agindo ali. Isto é fé. Ela diz: eu tenho um pouco, numa botija ali eu tenho um pouquinho de azeite. Aquele servo de Deus olha e ele vê o sobrenatural, porque ele diz para ela então algo que mexe com a fé. Ele diga então: vai à vizinhança e peça botijas, vasos, para você e para os teus filhos. E quando conseguir tudo isso, entre em casa, feche a porta, só você e teus filhos. E ela fez isso, foi na vizinhança buscar botijas e vasos que estivessem vazios, trouxe para dentro daquela casinha onde reinava miséria, desespero, fome, dívida,
Como é que está a sua casa? Reina o que dentro da sua casa? Reina esperança, amor, fartura, paz, longanimidade, mansidão, temperança? Ou está faltando alguma coisa dentro da sua casa? Na casa daquela mulher faltava tudo, mas ela tinha aquele pouquinho. O homem de Deus viu no pouquinho, ele viu muito, porque o muito na mão de Deus é suficiente. É o Deus do impossível. E ele pede que ela traga então todas aquelas vasilhas para dentro de casa. Ela traz, fecha a porta, os filhos e ela, aqueles vasos. E ele disse: agora enche. E ela vai enchendo com aquele pouco, o pouco vai rendendo. Ela pega aquele pouco, ele vai crescendo na medida em que ela coloca o vaso à frente e encheu. Mãe, aqui dá outro. Encheu. Mãe, vou pegar outro. Encheu. Mãe, tem um outro aqui. Encheu. Mãe, acabou os vasos. O azeite parou. Havia vaso de acordo com a fé que ela tinha. Ela talvez vendo aquele punhado de vaso achou: é suficiente, basta, isso aqui é suficiente. Espera aí, eu tenho só um pouquinho, isso aqui é suficiente. Se ela tivesse mais 10, encheria os 10, mais 100, encheria os 100, mais 1000, encheria 1000. Mas foi de acordo com a fé que ela tinha. Acabou a quantidade que ela acreditava, o azeite parou de correr. Visão do sobrenatural. Aí disse então o servo: agora vende esse azeite, e você vai pagar a dívida, e vai viver bem com teus filhos o resto da tua vida. Ela via só um pouquinho de azeite, ele olhava aquele pouquinho e via, e contemplava a solução na vida daquela mulher.